Graças a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos de abençoados? Deixa eu ver. Deus abençoe vocês. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Convido você a pegar sua Bíblia comigo, o Evangelho de Mateus. Capítulo de número 6. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 6. Glória a Deus, manhã abençoada, não é verdade? Deus, que o Senhor nos permitiu estarmos aqui, não é? A gente tem que ser grato ao Senhor, não é verdade? Já respirou fundo hoje? Já respira fundo assim, ó. Respira fundo. Olha aí, motivo para agradecer a gente tem, não é verdade? Então, diz a palavra do Senhor em Tessalonicenses: em tudo dai graças ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus, né? Ah, tem luta, pastor, problema, todo mundo tem, o mundo todo enfrenta, né? Quem serve a Deus, quem não serve a Deus, os problemas aí estão debaixo do sol, mas a gente nunca pode deixar de ser gratos ao Senhor, não é? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5, a oração do Pai Nosso. E eu quero já também, nesta manhã, cumprimentar os nossos irmãos internautas que nos acompanham pelo YouTube e os nossos irmãos do rádio, que segunda-feira vai ouvir. Todos encontraram? Capítulo 6, versículo 5 do Evangelho que escreveu Mateus. Diz assim a palavra de Deus: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que está em secreto te recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 14, que é onde nós vamos ficar nesta manhã. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as... Feche os seus olhos, um instante de oração. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Nós te glorificamos nesta manhã, Senhor, pela oportunidade. Obrigado, Senhor, meu Deus, por esta manhã de sexta-feira. Obrigado, Senhor, por essa semana que se passou, que o Senhor nos guardou, nos livrou. Já somos gratos pelo final de semana que cremos que o Senhor uma vez mais guardará a nossa vida. Meu Deus, por tua misericórdia e graça, tenha misericórdia de nós e nos perdoa, nos limpa, nos purifica, nos lava, ó Deus, pelo lavar regenerador do teu Santo Espírito. Nesta manhã que o Senhor possa uma vez mais falar ao nosso coração da forma qual o Senhor quer, para que venhamos sair edificados, fortalecidos, entendendo qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, e teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Podem se assentar, glorifique, exalte a Cristo com muitas palmas que Ele merece. Glória a Deus.
Então nós vamos focar bastante no que diz a partir do versículo 14, e claro, eu vou entrar em inúmeros textos bíblicos, que vai falar sobre nós, sobre aquilo que Cristo aqui nos ensinou na oração. De forma não correta, a gente às vezes vai querer orar a Deus, mas de uma forma hipócrita, como diz Jesus no início, né? Olha, quando for orar, não sejam como os hipócritas, né? Que é aquilo que não aparenta ser. Na aparência é uma coisa, na prática é outra coisa. E quando Cristo fala a respeito da oração hipócrita, é até mesmo também no sentido da gente querer transparecer para Deus aquilo que a gente não é, e Deus sabe que não é. Porque é tão interessante que tem um versículo aqui, do versículo 8, que Jesus diz: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. Só que o que chama a atenção também é isso aqui, olha: antes mesmo de o pedirem. Então, antes da gente pedir, Deus já sabe que a gente precisa. E claro que muitas das vezes a gente vai pedir aquilo que a gente não precisa, mas aquilo que a gente quer. Ou a gente vai diante de Deus querendo esconder de Deus alguma coisa que Deus sabe que está errado em nós. Então isso se torna uma oração hipócrita. Então Cristo, quando está dizendo sobre a oração do Pai Nosso, é um princípio de oração que Ele ensina. Por isso que há um versículo do 12 que diz assim para nós: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos. A hipocrisia está quando a gente não perdoa e quer ser perdoado. A hipocrisia está naquilo que a gente pede perdão a Deus, sabendo das nossas ofensas, das nossas falhas, mas quando alguém falha com a gente não perdoa. Aí está a hipocrisia. Eu ouvi uma frase uma vez, e ela ficou gravada em mim, que diz que quando nós não perdoamos, nós estamos destruindo uma ponte que um dia a gente vai precisar passar por ela. É interessante isso, não é? Não perdoar é destruir uma ponte que a gente um dia vai precisar atravessá-la. E cá entre nós, a gente só está aqui nesta manhã porque de alguma forma a gente foi perdoado. Chama-se misericórdia. E como eu sempre digo a você, misericórdia é não recebermos de Deus aquilo que de fato merecemos. Se estamos aqui é porque a misericórdia de Deus nos alcançou. E se a misericórdia de Deus nos alcançou, é porque o perdão dele está sobre as nossas vidas. Então daí que a gente precisa perdoar, meus amados irmãos. No livro de Provérbios, capítulo de número 24, versículo 17, eu disse a você que nós vamos entrar em inúmeros textos bíblicos que falam sobre isso. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração, porque a falta de perdão nos leva também a nos alegrar com a queda de alguém, com alguém que se feriu, com alguém que não está muito bem da perna. Se no princípio de oração do Pai Nosso, Cristo tem nos ensinado, meus amados irmãos, de que é necessário perdoar, que é necessário nós perdoarmos para sermos perdoados, no livro de Provérbios a Bíblia vai dizer também: olha, se é o teu inimigo, aquele que não gosta de você, aquele que tem briga com você, se acontecer alguma coisa com ele, não te alegres por causa disso, não. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, como profetizou Jesus, de que o amor de muitos esfriaria, que a queda de alguém se torna a alegria de outro. Que alguém fracassando na caminhada, alguém fracassando na vida, se torna motivo de alegria daquele que lhe é considerado inimigo. Entenda, um princípio de misericórdia é nós não nos alegrar com a queda de alguém, pelo contrário, buscar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e sim, sempre em nossas possibilidades, estender a mão, porque a Bíblia vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca.
No mesmo livro de Provérbios, no capítulo de número 29, a Bíblia vai dizer para nós: não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. É aquela história, não é? Se fulano me fez mal, eu vou fazer o mal para ele também. E onde está a hipocrisia que Jesus ensina? A orar pedindo perdão, a orar pedindo bênçãos, a orar pedindo a graça de Deus sobre a minha vida, mas o meu pensamento é: se o fulano me fez mal, eu vou fazer o mal para ele também. Se fulano me feriu, eu vou feri-lo também. Você está entendendo que nós às vezes nos tornamos hipócritas porque nós queremos um bem, mas desejamos o mal ao outro? Por isso que no princípio do que Cristo nos ensina da oração do Pai Nosso, ele já começa dizendo: quando orarem, não sejam como os hipócritas, querem apenas aparecer algo que eles não são. Por isso em Provérbios 24, 29 vai dizer: assim como fizeram a mim, vou fazer também. Não faça desta forma não, porque o Senhor é aquele que traz a recompensa. Não cabe a mim, não cabe a você agir por vingança, porque alguém falou, porque alguém fez. Não, a mim e a você cabe agir com compaixão e misericórdia, da forma como Cristo tem agido com as nossas vidas. Aleluias. Dentro ainda do que nós lemos e aprendemos do Pai Nosso que Cristo nos ensina, no versículo de número 12, ele vai dizer na oração: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. E aonde está a hipocrisia? Quando nós não perdoamos. O que tem de gente que deixa de falar com um, deixa de falar com o outro e fala: eu não perdoo mesmo, ó. Cuidado desse negócio. Eu já ouvi uma frase assim: olha, eu não perdoo não, quem perdoa é Deus. Quem já ouviu isso também? E essa frase está certa ou está errada? Está errada. Eu não perdoo não, quem perdoa é Deus. Mas espera aí, Deus está mandando a gente perdoar. E tem gente que tem a cara de pau de falar assim: eu só perdoo quando Deus falar comigo. Espera aí, a Bíblia não serve para nada então? Não só quando Deus falar para mim. Peraí, Deus já falou, está aqui na Bíblia. Você viu que a gente vai vivendo de forma hipócrita, mentirosa, e achando que está tudo bem, mas na verdade está tudo errado, porque a verdade da oração, o que Cristo está dizendo no versículo de número 12: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas se eu não perdoo, eu vou ser perdoado. Como? Não tem como, não tem condições algo disso, meus amados irmãos. Porque o princípio de eu receber o perdão é eu também exercer o perdão, sim ou não? Eu não perdoo não, quem perdoa é Deus. Cuidado, nem Deus está te perdoando então, porque a primícia de eu receber o perdão é eu também liberar o perdão. Pastor, mas quem disse isso? Versículo 14: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Versículo 15: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E aí a gente vai orar pedindo a Deus bênção. Orar e pedir a Deus milagre. Orar e pedir a Deus prosperidade. Vai dizer: Deus, eu não estou sendo abençoado, eu estou na igreja, eu vou na igreja, eu oro, eu busco, faço jejum, faço campanha, nada muda. É claro, nós não estamos agradando a Deus ao não perdoar alguém, e é Deus quem nos abençoa na medida que nós somos perdoados por Ele também, porque nós também liberamos perdão. Aleluias. Por isso que no versículo 14 e 15, Jesus é claro ao dizer, ao término da oração do Pai Nosso, de que é uma primícia, um princípio de como orarmos. Não quer dizer que a gente vai ficar orando só o Pai Nosso e está tudo resolvido. Não, ali a gente está glorificando a Deus, exaltando a majestade do Senhor, pedindo perdão, assim também entendendo que nós precisamos perdoar. E a partir dessa primícia de oração, o Senhor abençoa as nossas vidas e também nos perdoa. Aleluias. Perdoa-nos como nós perdoamos os nossos
devedores. E a gente ora o Pai Nosso, não é? Tem gente que ora 10 vezes o Pai Nosso no dia. Acorda, ora o Pai Nosso. Dorme, ora o Pai Nosso. Vai comer, ora o Pai Nosso. Mas está em falta com perdão. Adiantou orar o Pai Nosso tantas vezes no dia? Porque Jesus, no versículo 5, está dizendo: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando, mas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ora ao seu Pai que está em secreto, então seu Pai que tem em secreto te recompensará. Então não adianta a gente orar, mas não perdoar. Eu estou na igreja todo dia, toda hora. Não adianta. É necessário que haja o quê? Perdão. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, a Bíblia diz assim para nós: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Você vê aqui que o amor está intimamente ligado também à prática do perdão. Eu vou dizer para você o contexto do que está nesse versículo. A Bíblia diz que Jesus foi convidado por Simão para comer na casa desse Simão. Então Jesus foi na casa do Simão, e a Bíblia diz a nós que Jesus está sentado à mesa. E o que acontece depois? Vem uma mulher, que a Bíblia só diz pecadora, e a palavra diz a nós que ela veio e ela se derramou aos pés de Cristo Jesus, chorou com lágrimas e secava os pés de Cristo, depois de ungí-lo com seus cabelos. Ela chorava. Quem recorda dessa história, diga amém. E aí Simão, vendo a cena, a Bíblia diz para nós que ele falou assim, olha, consigo mesmo. Ele não falou alto, falou consigo. Se esse homem quem? Jesus, fosse profeta de verdade, ia saber quem é essa mulher, o que ela faz, o que ela fez, ia saber quem é ela. Ou seja, em outras palavras, não ia deixar ela tocar nele, não ia deixar ela chegar nem perto dele. Mas Jesus, conhecendo o íntimo, a Bíblia diz a nós que Jesus faz uma parábola e diz: Simão, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia, eu vou mudar aqui para a nossa moeda para a gente entender melhor. Um devia 50 reais, o outro devia 5 mil reais. Aí eu pergunto a você agora: quem prefere dever 50 ou dever 5 mil? Se for para dever, que deva 50, não é? Mas um devia 50 e outro 5 mil, 500 dinários. Aí Jesus disse assim: olha, aquele credor perdoou a dívida dos 2. Qual dos 2 mais vai amar o credor? Aí Simão responde: aquele que tinha a dívida maior, ele vai amar mais. E Jesus responde: respondeste bem, Simão. Você respondeu bem. Aquele que tem a dívida maior, mais ele vai amar. Aí ele volta-se para aquela mulher e diz assim: esta muito me amou, porque muito dela lhe foi perdoado. E depois Jesus diz assim a Simão: você nada foi perdoado, porque nada você demonstrou amor para mim. Aquele que muito é perdoado, muito ama. Quem pouco é perdoado, pouco ama, porque só entende o quanto foi perdoado aquele que muito ama, e só ama muito aquele que muito entende o quanto foi lhe perdoado. Ela entendeu o quanto ela devia para Cristo, muito amou, muito arrependida amou Jesus, e tudo dela foi perdoado. Aquele sujeito, Simão, cheio de si, de grandeza, tinha chamado Jesus para a casa dele, mas não reconheceu o quanto
quanto ele devia, por isso ele não foi perdoado. Aquele que não é perdoado não ama. Entenda que o princípio de amor também está intimamente ligado ao perdão. Por que nós perdoamos? Porque nós amamos uns aos outros, porque Jesus nos ensinou: se queres cumprir o mandamento, vai e ama, porque o amor cobre multidão de pecados. E daí os mandamentos que todos se resumem em: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, intelecto, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem gosta de ser perdoado? Quem gosta de ser perdoado? Se você gosta de ser perdoado e ama você, você tem que amar o seu irmão como a ti mesmo. E assim como você gosta de ser perdoado, perdoe também. Por isso que Jesus, em versículo de número 47 do capítulo 7 de Lucas, ele está dizendo: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Jesus olhou para a mulher, estava lá chorando, aos prantos, aos pés de Cristo, diz: muito dela foi perdoado, por isso muito dela me amou. Agora você, Simão. Aí ele se volta para Simão de novo e diz assim: desde que eu entrei na sua casa, você não me deu um cumprimento, um ósculo santo, é um beijinho no rosto. Aquele convida alguém para a sua casa, diz: bem-vindo, fica à vontade, ó, que bom ter você aí, bom dia. É simples. O ósculo santo era um sinal de respeito. Eu tenho um amigo, ele é ortodoxo, libanês, ele é da igreja ortodoxa, e eu conheço ele tem muitos anos, mas tem alguns anos que eu já não vejo. A gente se viu junto e aí ficou aquela amizade, mesmo depois a gente se via bastante. Sempre quando ele me via, e uma das vezes que ele me viu foi dentro de um metrô em São Paulo, e ele não perdeu tempo, me deu 3 beijos no rosto. Fiquei todo sem graça, mas era a forma dele, né? É a cultura, né? É a forma de respeito, de cumprimento, né? Então o ósculo é nada mais do que isso, um cumprimento, um beijo no rosto. Jesus olha para Simão e diz assim: você não me deu um beijo. Ela todavia não cessa de beijar os meus pés. Você não me ofereceu uma água para lavar os pés. Ela derrama o mais precioso perfume diante de mim. Ela muito me ama porque ela muito sabe o quanto dela foi perdoado. Por isso que Jesus diz: seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito me amou. Aquele que ama o próximo como a si mesmo, ele perdoa o próximo. E aquele que ama cumpriu um mandamento. Por isso que Jesus, eu volto no versículo 5 que diz Jesus sobre a hipocrisia. Tem gente cheio de hipocrisia: porque eu obedeço isso, eu obedeço aquilo, porque eu cumpro o mandamento tal, porque eu obedeço lá o RI e não sei o que, eu faço isso, eu não deixo de fazer aquilo outro, mas não sabe perdoar o irmão que está do lado. Isto é hipocrisia. Jesus está dizendo: não sejam como os hipócritas. Aquele que ama é porque perdoa, e aquele que perdoa é porque entende que precisa amar também. Então não perca tempo, não perca as oportunidades. Uma vez, há uns anos atrás, eu acompanhei a minha avó no hospital. Aí revezavam eu, meu tio e minha mãe, e ficava com a minha avó no hospital. E em um desses dias eu estava com ela, e no mesmo quarto havia uma senhora com Alzheimer. E tinha uma filha dela que não saía de perto dela, cuidava dela, e essa senhora não sabia quem era que estava ali cuidando dela. Era a própria filha, mas ela não sabia, não lembrava. Mas ela ficava chamando o nome de um filho dela. Tinha um monte de filho, mas não parava de chamar esse filho em específico. Mas da filha dela, que estava ali com ela, cuidando, ela não lembrava. Olha isso. E aí, por curiosidade, a gente ficou sabendo, né? E aí era um filho que não conversava com essa mãe há muitos anos.
há muitos anos. Eles eram brigados há muitos anos. E ela só lembrava desse filho. E aí aconteceu que esse filho foi visitar ela. Foi, e ele chorava, e ela lá acamada, mas ela dormindo. E ele chorava, e ela lá acamada. Chorava e chorava. E aí depois essa irmã dele retornou e foi acompanhar ele embora. Nesse intervalo essa senhora acorda, eu estou no quarto com a minha avó. Escuta isso. E ela acorda passando mal. Dá o tempo da filha dela voltar e os médicos virem juntos. A gente correu, chamou a enfermeira, ia estar passando mal. E fecharam e isolaram aonde eu e minha avó estavam. E eles tentando fazer de tudo. Resultado, a filha desesperada: mãe, a mãe faleceu ali. Poucos minutos depois do reencontro com o filho. Ela não viu ele, estava dormindo, mas o filho estava ali chorando. Quanto de arrependimento não deve ter este coração? Eu pergunto a você, vale a pena viver em arrependimento pela falta de perdão? Eu amo, mas não perdoa. Entenda que nós não merecemos o perdão e o amor de Deus, ainda assim, se nós arrependidos, nós nos humilharmos, o Senhor nos perdoa, porque eu e você como homens não podemos viver na base do perdão. Jesus ainda pregando, ele continua dizendo, em Lucas 17 diz: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e ele se arrependendo, perdoa-lhe. E aí que vem a questão ainda em seguida, Jesus continua dizendo: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. 7 vezes no dia alguém lhe fez alguma coisa, arrependido, foi a você, me perdoa, libera o perdão, porque cá entre nós a gente não peca só 7 vezes no dia não, e ainda assim no final a gente vai pedir a Deus perdão no dia. E eu volto no versículo 5, não sejam como os hipócritas. Se você ora pedindo perdão, você espera o perdão. Quando alguém for a você lhe pedindo perdão, libere também o perdão, porque o Pai que está no céu libera o perdão para você também. Tem muita gente deixando de ser abençoado porque ainda está rancoroso no coração. Tem gente deixando de ver grandes promessas de Deus porque ainda está rancoroso, guardando mágoa no coração. E tem gente que fica doente com isso, que fica remoendo, e vai ficando doente, adoentado, e Deus está dizendo: arranque essa mágoa do seu coração nesta manhã, e vai ser feliz com as bênçãos de Deus. Se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes arrependido vier a ti, vai e perdoa-lhe. E cá entre nós, a gente consegue errar mais com Deus, não é? No final do dia, Deus perdoa os meus pecados. Aí por isso Jesus está dizendo: olha, a oração do Pai Nosso, antes dele ensinar, ele vai ensinar sobre a hipocrisia primeiro. Então não é só sair daí orando o Pai Nosso à torta direita, de qualquer jeito, de qualquer forma, não. Porque como disse Jesus, quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, porque eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Você viu que não é só Deus, orando, pedir, não. Tem que ter a prática para receber as benéficas da sua oração. Ora, mas não pratica o que ora. Não adianta. Quem está dizendo isso não sou eu, ai de mim, é a palavra de Deus. Por isso eu fico bem dentro do texto mesmo, para não haver dúvida. O pastor ensinou. O pastor não ensinou nada, o pastor aprendeu com você aquilo que Cristo, nosso mestre, nosso sumo pastor e sumo sacerdote tem nos ensinado, para que nós venhamos herdar a vida eterna. Aleluias.
Livro de Efésios, capítulo de número 4, estamos quase encerrando. Diz assim a palavra de Deus: antes sede uns para com os outros benignos, bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Tem alguém que recebeu o perdão de Deus? Então não seja hipócrita e libere o perdão para quem lhe pedir perdão também. Limpa seu coração da mágoa, do rancor. Não é amnésia, não é esquecer o que lhe fizeram, até porque não é, mas é liberar perdão e não permitir que as coisas do passado atrapalhem a sua caminhada nova. É não permitir que aquilo que lhe fizeram no passado impeça você de receber coisas sobrenaturais lá na frente de Deus. Por isso a Bíblia está dizendo: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, agir com misericórdia. Você sabe que nós só estamos aqui por causa da misericórdia de quem? De Deus. Se Deus não agir de misericórdia, o que vai ser de nós? O que a Bíblia diz? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos, e novas são a cada, elas se renovam diariamente. Hoje nós acordamos na sexta-feira e a misericórdia de Deus nos alcançou, e Deus não olhou assim: não vou agir de misericórdia com ele hoje não. Ontem, quinta-feira, olha o que ele fez. Ou Deus faz isso? Deus não faz isso. Perdoando-vos uns aos outros. E quero dizer para você algo também importantíssimo: não apenas perdoando uns aos outros, mas aprenda a perdoar a si também. Tem gente que ainda não aprendeu a se perdoar. E se Deus te perdoou, por que você também não se perdoa? Tem gente que não se perdoa. Talvez uma vida passada, eu digo vida passada, não é de uma outra morte não, porque só se vive uma vez, mas digo de vida passada de antes de receber a Cristo Jesus. Porque ao homem cabe o quê? Viver uma vida só e vem a morte, depois disso o juízo, né? Então quando eu digo vida passada, é aquilo que você fez antes de receber Jesus. Tem gente que não se perdoa de erros do passado. Mas se Deus já te perdoou, se perdoe também, porque o amor de Deus é maior, a misericórdia dele é maior, o perdão dele é maior. Então se perdoe também, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Como também Deus vos, como Deus te perdoou? O que ele te cobrou? O que ele pediu em troca? Perdoai uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. O que ele cobrou de nós? O que ele exigiu de nós? Ele nos perdoou. E ele te perdoou antes mesmo de você até pensar em estar aqui. Porque se a gente fosse pagar o perdão de Deus, a gente não teria condições. Alguém tem condições de pagar o perdão de Deus? E você está aí perdoado, não está bonitinho, sentado ouvindo a palavra, porque Ele perdoou, não é verdade? Assim como Ele te perdoou em Cristo, perdoe um ao outro também. Agora aqui algo que é muito difícil. Colossenses, eu encerro aqui. Suportando-vos uns. Esse suportar é fácil também, mas é mandamento. Não suporto fulano, não suporto ciclano. Diz aqui: suportando-vos uns e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Vai suportando, vai perdoando. Cristo nos suporta muito, irmãos.
E ele suportou muito. O que ele suportou, eu e você não temos condições de suportar. Então suportar um ao outro não é nada comparado com aquilo que Cristo suportou na cruz do Calvário. Fica sobre os seus pés em nome de Jesus. Cristo suportou dor, vergonha, humilhação, abandono. E eu pergunto a você nesta manhã, o que Cristo fez para ter que suportar tudo aquilo? A gente sim faz alguma coisa por merecer, não é? O que ele suportou, mas ele não fez nada e ainda assim suportou por amor a nós. Aí eu pergunto a você, vale a pena viver cheio de mágoa, de rancor, uma vida de arrependimento? Se eu pudesse, já não volta mais. Se aquele filho que eu presenciei pudesse voltar, eu tenho certeza que ele teria voltado. Pelo tanto que ele chorou, eu tenho certeza que ia falar, se eu pudesse, olha, ter visitado ontem. Se eu pudesse ter ido na casa dela no último Natal. Se eu tivesse feito pelo menos uma ligação. Já não pode. Quantos vivendo cheio de arrependimento, mas ainda com chances? Aproveite as oportunidades que Deus tem te dado, os perdão que Deus tem te dado para perdoar também. Voltar no tempo ninguém pode voltar, e falar com o morto também não pode. Eu fui no lugar aí que eu falei com fulano que morreu. Cuidado, viu? É engano. A Bíblia diz que não tem como não. Então aproveite as oportunidades que Deus tem te dado. Quando recebe esta palavra da glória para Jesus, então aplaudo a Cristo que Ele merece. Deus abençoe vocês. Perdoe. Até porque na medida que perdoamos, também somos perdoados por Deus. Não é? Feche os vossos olhos, um instante de oração. Senhor meu Deus, Senhor Pai, obrigado pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa sexta-feira, Senhor. É a palavra que o Senhor quis, que o Senhor trouxe ao nosso coração, que venhamos ouvi-la atentamente e tê-la guardada em nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ensinar a guardar esses mandamentos,